Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eita glória. Irmãos, eu confesso que eu estava ansioso por esse dia. Glória a Deus. E hoje eu fiquei mais ansioso ainda. E quando chegou os minutos eu falei, meu Deus, é agora. A glória. Então é bom. Quando a gente se sente assim, a gente perde um pouco do medo. E a gente olha só para Jesus, né? A gente olha no trabalho que está sendo feito, não só na vida de vocês porque estão escutando a palavra, mas na minha, que eu estou me aproximando mais de Deus. Aleluia. E esse é o intuito de sermos cristãos. Aleluia. Nos aproximar de Deus e trazer outros para que se acheguem. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler lá no princípio. Não é no fim, é no princípio. Gênesis 3, Glória a Deus. do versículo 1 até o versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que os irmãos já leram essa passagem, né? Que é a passagem mais lida, eu creio. Todos encontraram? Amém. Amém, então. Vamos ler, então. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que o Senhor disse, não comam de fruto nenhum, de nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico muito animado de vir. Ainda mais que eu tô pregando depois que a Poli pregou, né? Então eu não sei se todo mundo viu, mas eu fiquei vendo ela pregar e eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, essa mulher que vai casar comigo? Eita, glória. É bênção. É maravilhoso, irmãos. Essa passagem, enquanto eu li essa passagem, irmãos, Deus ele veio me trazendo à memória muitas coisas, muitas pregações. E eu fiquei pensando, falei, cara, como que a gente é ingênuo, né? Como que a gente consegue ser ingênuo? Esse é o tema da pregação de hoje. A Bíblia ela nos mostra literalmente o quanto somos ingênuos. A serpente vem e fala para Eva: é verdade que vocês não podem comer de fruto nenhum? E Eva, dando ouvido para a serpente, achando que estava corrigindo a serpente, pega e fala para ela: não, a gente pode comer dos frutos. A gente tem liberdade. Ah, mas você é crente, você não pode fazer tudo o que você quiser. Não, eu posso. Mas tem certas coisas que eu não posso. E a serpente vem e fala para Eva: não, mas Deus proibiu isso porque Ele sabe que quando vocês fizerem, quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igualzinho a Ele. E Eva, por sua ingenuidade, ela fala: interessante, né? Eu vou comer desse fruto. Esse fruto é bonito. Ele é formoso, parece que ele é bom para comer. Né? Quando meu pai diz assim, que quando você está andando no mato, você não está escrito no fruto assim, venenoso. Né? Ele não tem uma caveirinha que nem no desenho. Você não vai comer ele e falar assim, opa, é uma caveirinha, vai me matar. Não, ele é bonito de aparência. Porque se você conhece um pouco de biologia... Não, biologia não. Não, gente... de negócio aí de planta. Botânica. Botânica. Se você conhece um pouco de botânica, você vai saber que a fruta ela só fica assim quando o solo ele é fértil. E o solo ele precisa ser fértil e ainda tem que ser regado. A fruta ela cresce bonita, cresce formosa, só que ela não vai falar pra você que ela é venenosa. Não é que nem uma aranha que você fica longe porque, meu Deus, a aranha vai me matar. Nem tem veneno, mas a gente fica com medo. Então, pensando nisso tudo, né, eu elaborei essa pregação que já apagou aqui.
Glória a Deus. E eu vou ler de novo o versículo primeiro, porque ele diz assim, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais que Deus já criou, vem e pergunta a Eva: Deus proibiu vocês de comer todas as frutas? E ela fala não. Sabe, o maior erro, a maior ingenuidade da Eva foi dar ouvidos à serpente. Primeiramente, que os dois não são da mesma espécie. Segundamente, Deus falou: o homem vai reinar sobre os animais. Então ela não deveria ter dado atenção para a serpente. A gente vai ver que a Bíblia ela fala para nós: sujeitai-vos a Deus. O que quer dizer? Se aproxime de Deus. Aleluia. Chegue perto de Deus e resista ao diabo. Aleluia. Quando a gente chega perto de Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente se encontra com Deus, a gente não é enganado pelo diabo. Aleluia. O diabo ele vem com qualquer mentira pra gente, ou meia verdade, ou um pingo de verdade, para chamar a nossa atenção, mas a gente não dá atenção para ele. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia ela vem falando em Gênesis que Adão e Eva caiu por causa de um erro, por causa de uma ingenuidade. Só que Jesus ele pega e mostra que quando você está com o Espírito Santo, não tem ingenuidade que te deixa ser enganado. Aleluia. Sabe, quando eu fiquei pensando, rapaz, mas por que ingenuidade? Por que eu estou pensando nesse ponto de ingenuidade? Porque a ingenuidade é algo que a gente escolhe ser. A gente escolhe ser ingênuo. A gente decide ser ingênuo para aceitar o que o mundo oferece. A gente decide ser ingênuo para poder ter mais amigos. Sabe, na época que eu estudava, eu tinha começado a minha caminhada com Jesus e eu ficava vendo os professores falando que Jesus não existia, ou se existia era só um filósofo, e que Deus ele não existe, porque se Deus existe, por que existe tanta fome no mundo? Por que existe tanta miséria no mundo? E eu ficava pensando, nossa, se eu falar alguma coisa, eles vão me humilhar aqui, porque eu não conheço nada de Bíblia. Eu não conheço Deus, eu não sei se é verdade. Eu tinha dúvidas. Aleluia. E eu me fazia ingênuo. Eu aceitava ser ingênuo. Porque o mundo é ingênuo e ele quer que você também seja ingênuo. É na escola, é no trabalho, em qualquer lugar que você tiver, o mundo é ingênuo e ele quer que você seja ingênuo. É ingênuo porque aceita filosofias mentirosas que acalmam o ego, que passa a mão na cabeça e fala: não, tudo bem, você nasceu assim. Você é só um fruto do meio. Você é algo criado porque o seu pai e sua mãe não tiveram estrutura. Ah, você é algo criado porque você é negro e a sociedade vem escravizando os negros. E Deus ele fala que não é necessário isso. Ele fala: você é liberto, você é criatura, você é filho. Aleluia. Sabe, eu vim conversando com a Poli, vim conversando com algumas pessoas essa semana, e eu fico maravilhado todas as vezes que eu leio a passagem que Deus desce no jardim e fala: Adão, cadê você? Adão tinha acabado de pecar. Adão estava se escondendo da presença de Deus, e Deus pergunta: Adão, cadê você? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa, irmãos. Eu fico maravilhado porque todas as vezes que eu pequei, Deus falou assim: cadê você, Paulinho? Onde você está? Eu te amo tanto, cara. Aleluia. Você não consegue entender que o seu pecado ele não é maior do que é meu amor por você. Glória a Deus. Aleluia. E voltando ao ponto da ingenuidade, Deus ele me mostra que por causa da ingenuidade, Adão também caiu. Adão também pecou. Adão também errou, mas Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus todos os dias. Adão estava próximo de Deus, mas ele errou. Aleluia! Porque foi ingênuo. Quando ele encontra Deus, Deus fala assim: cadê você? Onde você estava? O que você estava fazendo? Ele fala: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto lá e eu comi. Ele não está tentando jogar a culpa em Deus. Ele não está querendo falar: Senhor, eu não tenho culpa nenhuma, a culpa é do Senhor que colocou essa tentação na minha vida. Ele está falando assim: Senhor, eu errei. Eu errei porque como o Senhor me deu um presente, eu pensei que eu podia colocar toda a minha esperança naquele presente. Eu pensei que aquele presente ele já estava preparado. E Adão tinha bagagem, mas Eva não tinha bagagem. Sabe, eu vejo muitos pregadores maltratando Eva e falando mal de Eva, que Eva pecou e Eva enganou Adão. Mas Eva era como se fosse uma criança. Era Adão que estava ensinando ela. Era Adão que tinha que manter ela do lado. Falar: ó, você é minha companheira, vem aqui.
Vem do meu lado. É por isso que Deus foi lá e fez o homem primeiro. Falou, cara, você vai reinar sobre todos os animais. Então ensina sua esposa. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Que no final disso tudo, Deus ele pega e amaldiçoa a serpente. Ele fala assim, ó, o seu fruto, serpente, vai ser inimigo do fruto da mulher. E o filho da mulher vai pisar na sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dela. E lá em Romanos, se eu não estou enganado, Aleluia. em Romanos está falando assim que por causa de um homem veio o pecado ao mundo. Mas por causa de um homem também foi retirado o pecado do mundo. Aleluia. Sabe o que eu acho engraçado? Ontem eu estava falando com a minha cunhada e ela está passando por um caso de depressão muito forte e uma coisa terrível lá na casa dela. E eu falei assim pra ela, falei, sabe o que foi o maior sacrifício de Jesus na cruz? Não foi só morrer, porque ele pegou a mão do Pai e pegou a mão do homem e falou, vem, tá reatado. Glória a Deus. Aleluia. Acabou o que separa a aliança. Acabou o que separa vocês. Não precisa mais vocês fugir da presença do Pai. O Pai sabe que vocês estão nus. Ele sabe o tamanho do pecado de vocês. Então pega na mão do Pai. Glória a Deus. Sabe o que eu acho engraçado? Paulo, ele pega, muito tempo depois, ele nem andou com Jesus e ele fala assim, vocês não conhecem Jesus? Então me imita, porque eu imito ele. Aleluia. E da mesma forma que eles pregam, eles que caminharam com Jesus, eles pregam, eu prego também. Então eu imito ele, então me imita, para que assim sejamos imitadores dele. Para que assim podemos arreatar nossa aliança com o Pai. Para que assim podemos chegar mais perto dele. Ontem quando a irmã, a missionária Cláudia, a missionária Cláudia louvou aquele louvor, eu chorei tanto. Aleluia. Porque aquele louvor ele fala assim, não haverá mais noite ali. Aleluia. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. E quando nessa parte eu fiquei me imaginando olhando para cima. E como se eu fosse uma criança eu tentava tocar o rosto do Pai. Aleluia. Sabe o que é maravilhoso? Nenhum ser humano antes pôde chegar tão próximo do Pai. E a gente tem essa oportunidade. Glória a Deus. Sabe? Após a queda de Adão, o homem perdeu totalmente o prazer de ter o contato com o Pai. Todas as vezes que o Pai tentou se aproximar, os homens tiveram medo. Fugiram porque sabiam o tamanho do pecado, tinham medo. Porque quando a gente está no pecado, a gente tem medo da luz. A gente tem medo da claridade, os olhos ardem. E Deus ele fala assim, eu só quero purificar vocês. Eu quero vocês perto de mim. Ontem eu falei para minha cunhada, o maior chamado de Deus para a sua vida, para mim, para a sua vida, para a vida de qualquer um, é a proximidade, é o relacionamento. Vocês não estão entendendo. Relacionamento é a gente estar junto do Pai até a gente começar a caminhar e nossos passos ser igual dele. Sabe, Jesus fala assim, se eu levantei vocês como apóstolos, é porque o Pai já fez isso. E eu só estou imitando o que o Pai fez. Glória a Deus. Sabe o que é engraçado? Ele era tão próximo do Pai e mesmo assim ele decidiu descer. Se fazer homem, semelhança de homem. Ser igual a nós, para que a gente perca essa ingenuidade. Essa ingenuidade que nos leva para o precipício, que nos leva para o pecado. Aleluia. Eu acho mais maravilhoso ainda, quando eu lembro, a primeira vez que eu tentei ler a Bíblia. Eu li a Bíblia e a Bíblia era assim, ó, blá, 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 na minha cabeça. Eu não entendia. É mesmo assim. É desse jeito. E eu não entendia nada do que a Bíblia estava escrevendo. E quando chegava nos nomes era pior ainda. Meu Deus do céu, que nome difícil. Era muito difícil falar os nomes. E eu falava, meu Deus, será que eu vou ser crente de verdade? O meu desejo sempre foi ser crente. Sempre foi conhecer o Pai. Aleluia. Sempre foi estar perto dele. Eu creio que o desejo de cada um também é estar perto do Pai, senão nenhum de vocês estariam aqui. Oh, aleluia. Uma tarde de sábado. Senão nenhum de vocês teriam saído das suas casas ou dos seus compromissos para vir para cá. Sabe? Eu acho maravilhoso quando eu vejo o irmão Sandro. Ele perde dias de sono, né? Porque ele trabalha trocado, né? Ele perde dias de sono para poder trabalhar, seja na igreja ou para sustentar a família dele. É maravilhoso, é lindo ver isso. E eu vejo que eu faço nada perto do que ele faz.
que o pouco que eu faço é as pessoas. Eu comparo as duas atitudes. Eu fico pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter o ânimo que o irmão Sandro tem? De vir mesmo com sono na casa de Deus, vir adorar a Deus, vir trabalhar na obra de Deus. O mundo ele olha e fala assim, esse povo é louco, tá levantando igreja pro pastor vender lá pra frente no dia que ele desistir de ser pastor. O mundo fala isso. Queima ele. Só que a igreja não é do pastor, pode estar no nome dele, mas não é dele. O CNPJ pode estar no nome dele, mas não é dele. A igreja é de Jeová. Glória a Deus. Se um dia ele falar assim sobre o nosso pastor, Deus que me livre, está repreendido, amarrado em nome de Jesus e queimado. Mas se um dia ele falar, desiste de ser pastor, eu vou seguir minha vida, vou vender minhas joias lá no minhas miçangas lá na praia. Caldo de sururu. Jeová levanta alguém no lugar dele. Aleluia. Amém, irmãos? Essa passagem, ela me trouxe muita lembrança. Porque eu vejo muita dificuldade dos jovens de ler a Bíblia. Os jovens não leem nem a mensagem do WhatsApp quando a gente manda. Ele vai por automático. Você manda paz, Senhor, irmão, tá tudo bem, irmão? Paz. E pronto. Mas amém. Então, eu vejo a dificuldade. Eu gosto de pregar a palavra porque eu me preocupo com como é que eu iria entender essa palavra. Eu fico pensando, como é que eu há uns 10 anos atrás, como é que eu entenderia a Bíblia? Como é que eu entenderia o que eu estou falando agora? Eu gosto de explicar bem explicadinho, para que todo mundo entenda. Não quero que todo mundo chore, seja comovido e fale, nossa, Paulinho, foi uma bênção a pregação, mas não mudou nada. A pregação ela tem que gerar um mover, uma manifestação. Isso é na vida de cada um. Aleluia. Eu tava falando pra Poli hoje, ela falou assim, você conseguiu estudar? Eu falei, consegui. E o esboço? Eu falei, não consegui. É mais ou menos assim, deu uma travada na minha cabeça. Mas eu tava tranquilo, porque eu sabia o que eu tinha que falar. Né? E Deus ele vem Aleluia. suprindo com as palavras que a gente precisa falar. Irmãos, essa passagem a gente tem que levar ela em conta, porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem que querer se aprofundar na Bíblia. Sabe? Ontem a missionária estava falando assim, e quando ela lê a passagem que Jesus está explicando alguma coisa aos discípulos, ela olha para os lados e vê os discípulos e vê Jesus lá na frente. E é a mesma coisa que eu faço, que eu sinto. E com certeza é a mesma coisa que muitas pessoas veem, quando buscam mesmo. Sabe, eu não sabia o que era isso. Para mim a Bíblia era só mais um livro. Mas eu lia. E a gente não pode desistir de ler. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a gente vai lendo, a gente vai vendo o que realmente Jesus quer. Hoje eu amo ler. Eu gosto de jogar. Só que eu troco o tempo de jogar por ler. Eu tenho vários livros na minha casa. E na escola, na época que eu estudava, eu era o pior da sala para leitura. Ainda sou para leitura. Vocês veem que eu vou ler, eu dou umas travadas. Só que aleluia. O que eu quero passar para vocês é que a gente precisa persistir. A gente precisa continuar. A gente precisa buscar todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar a presença de Deus. Ah, Paulinho, mas eu não consigo orar porque eu fico travado na hora de orar. Então lê a Bíblia. Sabe, quando eu pedi para Deus, Deus me ensina a ler. Me ensina a orar. Ler eu já sabia. Me ensina a orar. E Ele pegou e me ensinou. Fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. Glória a Deus. E essa passagem ela vem batendo na minha cabeça, e todas as vezes que eu vou orar, eu lembro dessa passagem, porque ela é um modelo. Glória a Deus. Ela é um modelo para mim e para você saber como que orar. A gente exalta a Deus para iniciar a oração. É como se você fosse na frente de um juiz. Você não vai chegar no juiz e falar assim, e aí, mano? E aí, cara? Porque o juiz já te manda preso no mesmo momento. Você tem que chegar com cuidado. Da mesma forma Deus. A gente chega com cuidado. Por mais que Ele queira a gente próximo dele, não é de qualquer jeito que a gente vai ficar próximo dele. Aleluia. Sabe, João, o apóstolo do amor, ele fala assim, olha, o que temos visto, ouvido
e também o que apalpamos em respeito ao verbo da vida. Quem que é o verbo da vida? É Jesus. Somente João poderia dizer essas palavras porque só ele deitou no colo de Jesus. Só ele teve íntima comunhão com Jesus. Eu não estou falando nada de sexual ou de homossexual. Eu estou falando de algo que você chega, abraça, você deita no colo, ele te faz um cafuné, ele te ensina as verdades, ele te mostra onde você está errando e aonde você está acertando. Só que ele prefere te ensinar aquilo que você está errando, para que você continue acertando. E o que você está acertando para você não parar de acertar. Glória a Deus. É essa a íntima comunhão. Quando João fala isso, eu choro porque eu falo, cara, eu queria ser João e deitar no colo dele e ser acariciado por ele e ser ensinado diretamente por ele. Sabe, Paulo, quando ele estava preso, ele pega e fala assim, tudo aquilo que eu perdi, eu vejo como refúgio. O que quer dizer refúgio? Eu vejo como vômito. Não era nada diante da graça, da majestade e da presença do Senhor. Da obra que Ele me confiou. Não é nada. Quando eu comecei a minha caminhada, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ser crente se é tão difícil ser crente? Meu Deus do céu, que coisa difícil. Tem que largar de beber. Eu nem bebia direito, mas eu queria estar com a turminha. Tem que largar de beber. Tem que largar de andar com os amigos aí. Tem que parar de namorando por cima, por baixo. Por aí. É passado, irmã. Fica na paz. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou largar disso tudo? Era ingênuo. Eu pensava que aquilo era muito maior do que a presença de Deus. Que aquilo era muito melhor do que a presença de Deus. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja, mas uma vez eu estava na igreja e o pastor falou assim, Jesus está voltando. E eu falei, meu Deus, eu nem comprei o iPhone 8. Olha que ingenuidade. Achar que a volta de Jesus, ela é menor que um iPhone 8. O tamanho da ingenuidade do ser humano. A gente dá valor a coisas que não tem valor. Que hoje são, mas amanhã não são. Aleluia! Que hoje tem, mas amanhã tem outro. Sabe? Hoje tem uma pessoa que gosta de você, mas amanhã tem outra, já não é a mesma. E depois de amanhã também já não é a mesma. E sempre muda. Eu vejo muitos vídeos de filósofos, né, da atualidade. E esses filósofos, eles falam assim que os crentes, eles vivem numa bolha. Que essa bolha, ela não deixa os crentes ver o mundo real. E eu acho interessante que, porque quem vive na bolha é eles. Eles não conseguem ver o tamanho da graça, da majestade, da maravilhosidade que é estar na presença de Deus. Sabe? Eles não veem o quanto é ruim estar sentado na porta do boteco tomando cachaça, ou usando droga, ou fazendo um monte de orgias. Eles não veem o quanto isso é degradante para a alma deles. E a gente vê. Aleluia! A gente não julga, a gente vê. E a gente apresenta a Deus. Aleluia. A gente leva ao Pai em oração. Só que eles entendem que a gente é ingênuo por causa disso, mas eles não veem que a ingenuidade vem deles. Porque a ingenuidade está em ver o tamanho do tesouro que é estar perto de Deus, mas fugir dele. O tamanho da majestade Aleluia! que é viver com Deus, mas eles fogem. Como eu falei, é muito melhor para quem está no escuro continuar no escuro. Porque quando você sai do escuro repentinamente e vai para o claro, dói as vistas. Até você se adaptar. Tem dia que eu acordo e eu fico assim, ó. Não consigo enxergar, e meu quarto nem é tão escuro assim. E esse é o medo que eles têm. De entrar na graça, entrar na luz de Deus e ficar cego. Sabe, Paulo, quando ele ficou cego porque ele viu o brilho de Jesus, ele não ficou com medo. Ele falou, meu Deus, quem é você? Paulo, por que tudo me persegue? Mas quem é você? Ele não ficou com medo da luz, ele não ficou com medo da presença de Deus. Mas tem um contexto. É verdade, sim. Paulo perseguia os crentes porque ele achava que ele estava defendendo o Deus certo. A convicção dele era tão grande no Deus de Moisés que ele não queria que ninguém falasse o contrário. Ele queria defender ao máximo, até que se tivesse que enfiar a espada na pessoa, ele faria.
Porque ele amava Jesus, amava Deus. Ele não conhecia Jesus. Quando conheceu, ficou cego. Verdade. E Deus mostrou. Quando ele acha que ele está cego, ele está com as vistas limpas. Sabe, o inimigo ele engana as pessoas por causa da ingenuidade. Ele fala, olha, se você entrar nessa luz, cuidado, você pode ficar cego. Mas ele não te fala o que você vai ver depois. É verdade. Ele não te fala o que vem depois dessa sequidão, dessa segura. Ceguei. Eita, glória. Próxima vez que eu for pregar, eu vou ler um dicionário também. Tá? Então o inimigo ele nunca vai te mostrar os pontos bons. É como a serpente fez no Éden. Ela vem e joga uma meia verdade. É verdade que não pode comer de alguns frutos? De todos os frutos? Sabe? A gente tem que olhar pro exemplo de Cristo. Cristo no deserto, sendo tentado 40 dias. No final dos 40 dias ele teve fome. E vem Satanás e fala, vai, transforma essa pedra em pão. E ele fala, não. Aí Satanás pega e leva ele em outro lugar. Falou, ó, eu vou te dar esse reino todo se você me adorar. E ele fala, não, porque Jesus não era ingênuo. A gente é ingênuo porque a gente quer coisas desse mundo. A gente dá valor a coisas desse mundo porque a gente não consegue perceber o tamanho da majestade, o tamanho da graça, o tamanho do amor e do carinho que Deus tem por nós. O tamanho da majestade que é a vida vindoura. Sabe, no momento que a gente começar a ler a Bíblia e chorar por cada capítulo, cada versículo que se passa, a gente vai parar de reclamar dos nossos problemas. Tem uma passagem aqui na Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Ele fala assim, porque se queixa o homem, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Não reclame que Deus não fez, ou que Deus podia ter feito mais. Não reclame que o irmão podia ter ajudado, que o irmão deveria não ter ajudado, porque atrapalhou. Não reclame de nada disso, reclame de você mesmo, reclame do seu próprio pecado. Sabe, essa passagem é muito engraçada, porque quando um dia eu fiquei reclamando lá em casa, procurando alguma coisa para reclamar. E eu falei assim, o que eu vou reclamar? Não tinha nada para reclamar. Tava tudo bem. Deus tinha me aproximado. Sabe? E eu insistindo em querer reclamar, e Deus pegou e falou assim, abre a Bíblia então. Aí eu abri a Bíblia e ele falou assim, vai lá no livro de Lamentações. Eu fui no livro de Lamentações. Aí eu peguei e abri o capítulo. Na hora que eu abri o livro de Lamentações, foi o primeiro capítulo que eu achei. Capítulo 3. E Deus falou assim, vai no 39. Aí eu falei, tá certo. Então o culpado disso tudo é só eu. Porque o que Deus quer é a gente próximo. Sabe, quando a gente tá próximo, a gente começa a caminhar igual. A gente fala igual. Ah, Paulinho, não é igual porque não é a mesma pessoa. É, mas se a gente tá próximo, a gente é como se fosse. Porque a gente tá na videira. Se a gente tá na videira, é como se fosse a mesma coisa. Você não olha pra videira e fala assim, esse é um galho. Não, ele só é um galho quando você tira da videira. E depois que morre, continua sendo um galho. Fora da videira. Mas quando a gente tá na videira, a gente é a videira. A gente produz frutos da videira. A gente produz vida. A gente mexe as folhas iguais. Do mesmo jeito, se o vento bate da esquerda para a direita, a gente vai. Se bate da direita para a esquerda, a gente vai. Glória a Deus, amém. Vai tudo junto. Sabe, é muito lindo quando eu vejo o nosso pastor pregar. Porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou pregar que nem ele? Eu fico fascinado. Eu queria assim, ser um nômade para poder viver lá na casa do pastor. O pastor já tá pensando, meu Deus, mais uma boca para alimentar. Mas eu fico maravilhado porque o pastor, eu nunca vi isso em nenhuma pessoa. Aliás, em muitos outros pastores, né? Nunca vi isso neles. O que ele tem por nós, a preocupação. Nunca vi um pastor que se preocupa tanto com pessoas que nem filhos dele são. Se preocupa mesmo, gente. Eu não tô falando de só se preocupar quando vê na igreja, não. Eu sei que ele fica importunando todo mundo aqui da igreja.
mandando mensagem. Oh, e aí, Vaso? Eita, glória! Mas isso é lindo demais, porque você se sente acolhido.